celular. Maura, senta aqui, por favor, nas cadeiras que eu reservei para os médicos. Vamos desligar os celulares, tá bom? Não posso desligar ele, vou fazer que meu filho liga, minha mãe, meu marido, deixa no silencioso, tá bom? E se tocar porventura, você atende no andar de baixo, não atenda aqui no final do corredor, porque vai atrapalhar o andamento dos trabalhos, tá bom? Lembrando que nós temos nosso bazar aqui toda terça-feira na casa, o horário é das 8 às 11 da manhã e das 14 às 16 horas da tarde. Venham nos prestigiar. Doação de roupa, toda última quarta-feira do mês. Esse mês vai ser no dia 28, tá bom? O horário é da 1h30 às 3. Inscrições para gestantes receberem enxovalzinho para o seu bebê. Esse mês já aconteceu, que foi agora na primeira terça-feira do mês. E a próxima agora, dia 3 de junho, também a primeira terça-feira. O horário 3 horas da tarde e é necessário estar no 6º mês de gravidez em diante e trazer o RG e o cartão do pré-natal. Para quem não sabe, acho que a maioria de vocês já sabe, nós temos a nossa casa sede lá na rua João Ramalho, número 158, no centro de São Vicente. E lá na nossa sede nós oferecemos um tratamento exclusivo para a saúde, chama fluidoterapia. Esse trabalho acontece sempre aos sábados, a cada 15 dias aproximadamente. Ontem nós tivemos a fluido e agora no dia 24 de maio é a próxima fluidoterapia. O horário é às 9 horas da manhã. O portão abre às 8h15 para já ir recebendo as pessoas, tá bom? Necessário levar uma garrafinha de água para fazer a magnetização e as crianças que estiverem doentes também podem participar desse tratamento. Para quem não puder ir, estiver acamado, hospitalizado, a gente tem a nossa página do Facebook, que é SEB, CEB tudo junto, que significa Centro Espírita Beneficente, Semente de Luz. E no mesmo dia e horário a gente tem a live da fluidoterapia, pode acompanhar à distância também. Outro recadinho importante é que a gente pede para todos vocês trazerem um copo, uma garrafinha para se servirem de água em nossos bebedouros, né? A gente tem água lá no final do corredor, tem no primeiro andar, no prédio, mas temos muitas despesas, então é uma despesa a menos para casa. Então nos ajude, lembrando sempre de trazer o copo, a garrafinha, tá bom? E é isso. Vamos iniciar o nosso trabalho, como sempre, fazendo uma oração, para que a gente já entre na energia, né? Esse dia tão especial, nesse domingo, de Dia das Mães. Então eu convido a todos que se sentirem à vontade para fecharem seus olhos. E vamos mentalizando hoje, não Jesus, como eu sempre digo, mas Maria, Mãe de Jesus, com aquele olhar doce, meigo, de braços abertos para nós. Que a gente possa se envolver nesse abraço da nossa Mãe Santíssima Maria e receber todo o amor que ela tem para nos dar. E colocar diante dela tudo aquilo que a gente veio buscar aqui nesse domingo de manhã. E ela fará o que for possível para atender cada um de nós. Obrigada. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Abençoa a nossa manhã. Que cada um de nós, ao retornar aos seus lares nesta manhã de domingo, possamos estar muito melhor do que quando aqui nós chegamos. Levando toda a paz, todo o amor e toda a fraternidade recebida nesse ambiente. E é na certeza do amparo de toda a espiritualidade amiga da nossa Mãe Maria, nós vamos todos juntos, num só coração, num só pensamento, fazendo a oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E nessa manhã especial, nós vamos receber a nossa amiga Margarete, que fala do Evangelho de Jesus. Bom dia. Bom dia. Então, casa cheia, né, hoje? Graças. Isso mesmo. Dá para enxergar? Dá. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre laços de família e reencontros, tá?
nada mais prudente do que hoje, no Dia das Mães, a gente tocar nesse assunto, né? O que é a nossa família? A nossa família é o nosso primeiro grupo social. Quando nós reencarnamos, nós voltamos a esse planeta Terra, quem vai nos receber? Uma família. Uma família vai nos receber. Então, é o nosso primeiro grupo de encontros. Então, ele tem um significado muito grande para as nossas vidas. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim no capítulo 14, item 8. Quem é nosso grupo familiar? Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida eterna. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que lhes serve de provação. Vamos sintetizar isso. No meu grupo familiar, são parentes próximos. Então, geralmente, são os pais, mães, filhos, irmãos. É nesse sentido que a gente está falando. Quem eu posso receber ali naquela minha família quando vem? Um afeto do passado ou um desafeto do passado. As duas situações podem ocorrer, é o que ele está falando aqui. Espíritos simpáticos que já foram ligados em outras existências, já tiveram afinidades juntos e retornam no mesmo grupo familiar. Mas também eu posso ter aqueles que nós não nutrimos uma afetividade. Espíritos ainda antipáticos, nós e o outro. E reencarnamos na mesma família, na condição muitas vezes de um desafeto. Ou seja, vai dar ruído no relacionamento. Quem não tem afetos e desafetos na família? Ainda bem que Deus provê um equilíbrio. É que o desafeto dá mais trabalho do que o afeto. Por isso que a gente acha que é muito mais problemático. Mas a gente esquece de olhar que Deus dá muitos afetos para que a gente tenha esse equilíbrio na família, ok? Senão a gente não sobrevive. Então, quem é a nossa família espiritual? Coloquei aqui, ó, corporal e espiritual. Aqueles seres que nós já nutrimos um laço de afetividade, compõe a nossa família espiritual. É um conjunto de seres que nós já nos relacionamos e que estamos tendo um convívio bom. Tá? Esses laços, alguns deles reencarnam conosco, estão compondo elementos da nossa família hoje. Outros não reencarnam, ficam no mundo espiritual, mas estão torcendo pela gente, pelas nossas vitórias aqui, e às vezes tristes com as nossas derrotas, com os nossos caminhos equivocados. Então, eles ficam nos ajudando. Então, durante o nosso sono, nós os visitamos, nós encontramos com eles. Só que nós não lembramos, porque a matéria, esse corpo, apaga essas lembranças. Às vezes vem uma ideia, sonhei com fulano, acho que eu tive com a minha mãe,
eu acho que eu tive com meu ex-marido, acho que eu tive com um filho. São flashes que às vezes aparecem na nossa mente, mas não quer dizer que a gente não sonha e não os encontre no mundo espiritual. É que essa lembrança, muitas vezes, ela pode não ser muito benéfica para a gente, mas isso não quer dizer que eles não estejam nos ajudando, ok? Então, esse conjunto todo é a nossa família espiritual. E cada afeto que a gente vai conquistando, essa família espiritual vai ampliando. Por isso que o Evangelho diz assim: um dia será um só rebanho e um só pastor. Ou seja, um só Deus, que é o Pai Criador, e uma família unida pelo amor. Família estendida à humanidade também. Não só dos laços consanguíneos, que a família espiritual ela vai ampliando, ok? Tudo bem até aí, gente? Vamos lá. Então, o primeiro reencontro que a gente tem é o reencontro da chegada. Quem será que retorna? Qual é o bebezinho que está lá na barriguinha da mamãe? Que ser é esse que está retornando àquele convívio familiar? Que parente é esse que está voltando? Que laços esse ser tem conosco? Laço de afeto ou de desafeto no contexto familiar? Tá? Esse é o primeiro encontro. Então, para dentro do nosso lar, o primeiro retorno, com os antigos laços que nós criamos no passado. Filhos, irmãos, cônjuges, e que estão muito ligados à nossa história de ontem. Afetos ou desafetos. O primeiro reencontro vem aí. Por isso que a gente precisa, já no período gestacional, conversar com esse bebê, dizer que ele está sendo bem-vindo, que eu o amo, porque esse ser vai sentir as nossas vibrações. Ele vai sentir aquilo que nós estamos projetando para ele. Se você diz assim: nossa, não queria essa gravidez, não queria esse filho agora, ele vai sentir também. Depois a gente não reclama a rejeição que vem depois. Então, todo ser que chega para nós pode ser um afeto ou um desafeto, mas ele vem para quê? Para ser amado, para a gente se reconciliar, ou para se amar cada vez mais, ok? Então, por que Deus, que nos ama, nos oferece espíritos difíceis para conviver na família? Quem não tem um marido, um filho, um irmão, um pai complicado? Quem não tem aqui? Alguém não tem? Tem a família perfeita? Não temos, né? Então, isso é bom, porque a gente sabe que cada um está com a sua porta necessária. Mas se Deus nos ama, por que Ele nos oferece espíritos difíceis para estar conosco? Será que Ele quer ver a nossa desgraça? Não, né? Mas Ele nos dá a oportunidade de nós nos amarmos. É fácil? Não é. Não é. Convivência não é fácil. Porque a convivência, assim, um tem que ceder daqui, outro tem que ceder dali, tem que relevar de um lado, tem que relevar de outro. Se eu quiser bater meu pé e achar que tem que ser sempre do meu jeito, não vai dar certo. Então a gente vai contemporizando para poder viver bem. Mas entram nesse contexto familiar seres muito difíceis? Entram porque são esses laços de afeto e de desafeto. Vocês estão com calor, gente? Eu estou com frio. Com frio aqui? Agora é frio, amiga. Vocês querem que ligue um pouquinho aí? Vamos? Não, Tem que harmonizar aí.
Foi só uma paradinha aí pra gente. Os homens segurem a onda, vamos equilibrar aí um pouco, porque nós somos diferentes, né? Então vamos lá. Se ficar muito frio, a gente desliga. Só para dar uma harmonizada aí no ar e no ambiente. Tá bom? Então vamos lá. Vamos prosseguir. Agora todo mundo ficar fresquinho, prossigamos. Então, esses parentes difíceis que encarnam produzem em nós dois tipos de sentimentos: laços de ódio ou laços de mágoa. Isso em relação aos desafetos. Primeiro eu vou falar a parte ruim, depois eu vou falar a parte boa, tá? Vai trazer para nós laços de desafeto. Laços de ódio são laços que não têm amor. Então, alguém assassinou meu filho. Se eu não souber perdoar, vai criar um ódio. E isso vai se propagar para futuras reencarnações. Alguém tirou o dinheiro que eu tinha, me deixou na miséria, prejudicou toda a minha vida. Cria um clima de ódio. Então vai criando esses laços difíceis. Jogou o filho pela janela. Vai criar um laço de ódio. Isso porque se o outro não perdoar, esses laços ficam presos, amarrados, é nome mesmo. Você vai ter que desatar um dia. Então são laços de ódio. Laços de ódio ainda não tem amor. Mas um dia eles serão reconstituídos e o amor vai prevalecer. Tá? Laços de mágoa. Esses laços, eles têm amor. Porque você só se magoa com alguém que você ama. Ah, fiquei magoado com fulano. Ele me traiu, eu não esperava isso dele. A mágoa você nunca espera que o outro vai fazer. Mas você amava, mas você não esperava isso. O pai que foi cruel me colocou para fora de casa. Você amava, mas não esperava que ele fizesse isso. Um filho que deixa o pai numa casa de repouso e não vai mais visitar. Ou mesmo em casa, some, desaparece, vai constituir sua vida, esquece que existiu pai e mãe. Mágoa. Você não esperava que ele fizesse isso. Mas existe amor? Existe amor. Mas cria-se um desafeto. O que é criar um desafeto? Não tem uma afetividade, aquele carinho, aquele amor, aquele compartilhamento. Por isso que ele entra como um desafeto. Mas já são laços que não é a mesma coisa que um laço de ódio. É um laço de mágoa. É uma água suja aí, que a gente vai trazendo para dentro de nós. Que precisa dissolver, porque senão adoece. Bom, vamos lá, mais um pouquinho. Qual então é o objetivo desses laços difíceis? Desenvolvimento de virtudes que nós não temos. Amar. Ninguém será feliz se não amar. Amar é o caminho. Então eu vou pensar assim: nossa, mas essa dificuldade toda, eu vou ter que amar? Um filho que eu amo está envolvido em drogas e não consigo tirar ele das drogas. Um filho que resolveu casar com alguém que também está envolvido em drogas e eu não queria que acontecesse isso, mas aconteceu. As pessoas se reencontram e se atraem porque está nelas. Elas têm magnetismo
que atrai as situações que precisam serem resolvidas nas suas vidas. Então, não é a gente que escolhe para os outros, cada um escolhe aquilo que está na sua alma, e você vai atrair aquilo que está na sua alma. É o imã, isso mesmo, é o imã. Então, aquela situação veio para o teu contexto familiar, não para você ficar com raiva, não para você se destruir, não para você criar confusão. Não é fácil a convivência. Mas para que a gente possa dissolver essas mágoas e amar. Porque esses parentes que vão chegando, ou que já estão fazendo parte da nossa família, têm elos, estão nos trazendo reflexões para eu entender o que eu preciso aprender naquela situação. São as virtudes que eu preciso conquistar. E aí eu me revolto. Eu me revolto com Deus, eu me revolto com a vida, eu xingo todo mundo. Você não está resolvendo absolutamente nada. Pelo contrário, você está se comprometendo com essas pessoas para uma futura reencarnação. Então a gente vem aqui para amar. Essa era a proposta de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Está no Evangelho, está na Bíblia. Então, amar e perdoar. Oi? Amar e perdoar. Amar e perdoar. Perdão e gratidão são filhos do amor. Então vamos lá mais um pouquinho. As pecinhas do quebra-cabeça vão ter que se encaixar em uma hora. Então a gente vem para cá para nós resolvermos a situação conosco. A gente vê o contexto ali complicado do desafeto para ser resolvido aqui. Reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto está com ele a caminho. Está no Evangelho também. Não é uma frase qualquer. Então, se eu não conseguir resolver os dois, que eu me resolva. Que eu me resolva. Eu faça a minha parte. Qual é a minha parte? Amar os inimigos e não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então eu não vou me vingar. Ah, fulano me fez isso? Pode esperar que eu vou dar o troco. Não levo desaforo para casa. Quem já não fez isso? Na hora da raiva? Eu. Sabe o que acontece? Você se algema mais naquela situação e joga a chave no rio e não sabe quando vai encontrar. Por quê? Porque essa vingança, essa negatividade, volta para quem gerou. Então você vai me dizer, mas o outro está me prejudicando. Mas o problema é o outro que vai ter que se resolver com ele. Eu preciso me resolver comigo. Eu não tiro a responsabilidade do outro pelo ato que ele faz. Mas eu tiro a minha responsabilidade de me programar numa nova reencarnação com esse ser e viver as mesmas experiências de novo. E às vezes mais complicadas porque eu não aprendi a não ter o ódio, a não ter o rancor, a não ter o desejo de vingança. Não quer dizer que eu vou amar da mesma forma que eu amo um amigo, alguém que me faz bem, alguém que eu gosto muito, mas que eu não desejo a maldade para o outro e nem o revide. Quantas vezes a gente diz assim, ah, viu o que aconteceu com fulano? Tá vendo? A justiça de Deus tarda, mas não falha. Você
vida ali, com a desgraça do outro. Tá vendo? Não demorou muito, ó. Deus foi lá e fez. Você acha que Deus quis castigar o outro? Então, onde está nosso sentido de entendimento disso? Então, o revide, a vingança, é reprogramar com esse ser, de novo, um novo reencontro. E aí eu deixo de viver uma nova história, melhor, porque eu não me desvinculei dessa algema que está ali. E a gente recebe de volta, dentro de casa, como desafeto. Você planta, você colhe. Você planta, você colhe. Exatamente isso. Perdoar-lhes é sem pensamento oculto, sem condições, o mal que nos causem. Então eu tenho que tentar fazer todo o possível para harmonizar aquela situação. Eu tenho que fazer minha parte. Ah, mas não dá para harmonizar porque a pessoa é difícil. Tudo bem. Deixa assim. Mas continue fazendo a sua parte. Ah, você está fazendo papel de bobo. Não estou falando fazer papel de bobo. Estou fazendo se colocar na sua condição, se respeitar, se valorizar também. Mas eu não preciso bater de frente com o outro. Entrar na mesma frequência que o outro está. Porque aí eu estou na mesma linha de pensamento do outro. Se igualando. Isso mesmo. Fala. E quando a pessoa faz um mal pra gente, que a gente é um mal irreparável? Não existe mal irreparável. Minha família fez tanto mal pra mim quando eu estava com meu filho recém-nascido, que meu ex-marido pegou e sumiu o meu filho. Não foi um mal irreparável? Não vou colocar como isso. Se você prestar bem atenção, por que será que isso aconteceu nessa vida com você? Tem alguma coisa pendente na vida. Tem alguma coisa pendente que precisou ser resolvido aqui. Quem garante que numa reencarnação pretérita você não abandonou filhos, não abandonou a família, não criou outros tipos de situações e você atraiu isso nessa para viver essa experiência, que não é fácil. É como se fosse um luto. É como se fosse um luto. Fez viver e esse está vivendo. É como se fosse um luto. É como se fosse. Eu não digo para você que não deu sofrimento para você. Eu entendo completamente o que você está passando. É dura a prova? É dura. É dura. Não é fácil. Mas Deus está com você. E o amor que você desenvolver agora, o perdão que você desenvolver agora, imagine essas pessoas nas suas orações, envolvidas num grande coração, você e essas pessoas juntas, que você vai sentir algo dentro de você que você não imagina que vai acontecer. Mas você vai se libertar disso e vai se resolver com essa situação. Isso aconteceu com a Leidora também. E vai emanar uma vibração muito grande para eles e para a vida deles também. E como a gente não sabe os caminhos que a vida vai traçar, esse reencontro pode acontecer aqui novamente. Numa outra situação que se resolver aqui, porque a gente veio para resolver aqui. Agora, se eu nutrir um mal e achar que esse mal ele nunca vai ter solução, eu não estou perdoando, eu não estou amando, eu estou em desarmonia. Então, a hora que eu trato esse mal
jogando uma energia de vibração boa, eu vou dissolvendo essa energia na atmosfera, no universo. E aí as coisas começam a melhorar também. Porque a raiva vai e volta para quem nutriu. Então Jesus disse isso para a gente. Amar aos inimigos. Então, amar ao próximo como a ti mesmo, ele incluiu aí o amor aos inimigos. Porque o maior inimigo que a gente tem é o que está dentro de nós. Está dentro de nós. Não é fácil, gente, não é fácil. Principalmente no Dia das Mães, quando você perdeu um filho, tem uma situação complicada. Tudo isso é difícil. Difícil. Mas quando a gente começa a olhar pelo processo da reencarnação, dos retornos, a gente começa a ter um outro entendimento da vida. Ninguém está com ninguém, ninguém está com a família que não é necessária para a sua evolução. Ok, gente? Vamos lá? Continuamos um pouquinho? Ah, quer falar? Pode falar. Eu ia terminar que eu ia falar assim, ó, aconteceu esse mesmo caso da minha irmã. Quando ela saiu, o rapaz era caminhoneiro, depois de um tempo ela veio morar comigo em casa, ele veio visitar ela e levou a filha dele embora. Sim. Só que depois de anos, depois de 15 anos, ela mesma conseguiu encontrar a mãe pelo Face. Né? As duas se encontraram do nada, assim. Começaram a contar a história, começaram a comentar a história uma com a outra, bateram. Não é aquela filha também? Ela é minha sobrinha, eu vou ver se é nascida. Aquela Um dia as velhas se encontram. Sim, é assim mesmo. É assim. A A vida. vida encontra do nada assim. Não existe encontro do nada. O universo, ele aproxima as criaturas. Ele vai dando as voltas. Chega uma hora que ele aproxima de novo. Se há condição dessa proximidade, ele aproxima. É nessa hora que tem que prestar atenção. É a hora da reconciliação. Por quê? Porque cada um já viveu experiências, já vem naquele contexto, já um pouquinho diferente, um pouco mudado. Aí, ou seja, aí chega no plano de criação, se no caso isso não aconteceu porque ainda está tendo ou ódio, ou está tendo alguma mágoa. Ou seja, para isso ter acontecido, então ela praticamente desinfetou isso tudo para que isso venha acontecer. Sim, beleza, isso foi o ponto-chave. Agora, as futuras reencarnações desses espíritos vão ser melhores. Vão ser melhores. Então vamos lá. Então, desculpar, servir e compreender. Então vamos lá. Por que Deus nos dá o esquecimento do passado? Porque é necessário. Vocês já imaginaram, se nós soubéssemos que aquele ser que está na nossa casa, que hoje está usuário de drogas, difícil para conviver, foi você, junto com ele no passado, compartilhava experiência juntos, bebiam juntos, se drogavam juntos, e você deu um passo mais à frente. Mas ainda existe uma cumplicidade negativa com o outro. Então ele volta para nós nos reajustarmos naquele convívio. Então, quando a gente acha que o outro é o culpado, que nós não temos nada a ver com a situação, aí é que está o engano. É um magnetismo, Aquela situação foi atraída na minha vida e na minha casa, porque eu tenho uma ligação e um aprendizado a ser feito ali. Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho dos laços dos afetos, porque agora eu só falei dos afetos. Vamos melhorar um pouquinho, né? Pra gente subir um pouquinho a vibração, né? A gente também recebe na família os laços de afeto, que são os laços de cumplicidade. Um deles é o laço de cumplicidade. O que é esse laço de cumplicidade? Quando a gente tem um vínculo muito forte com alguém, uma compreensão mútua muito grande. Vocês
prometem que não vão rir, tá? Aquele marido que você não precisa falar nada. Ele te ajuda, ele é o companheiro ideal, ele conserta as coisas em casa, ele vai pro supermercado, ele é carinhoso, sabe? Difícil, hein? Marido é um time. Deve ter fila por aí, né? Deve ter fila. Por isso que são laços de afeto. Eu acho que esse marido deve ter outra família. É. Aquela mãe zelosa, cuidadosa, fica esperando você chegar, preocupada se você está atrasado ou não está. São laços de afeto, de cumplicidade muito profundo. Que você olha e se comunica com outra pessoa Através do olhar, você fala. só do olhar. Verdade. São laços de afetos profundos. Na família sempre tem alguém. Sempre tem alguém que você tem aquela afinidade muito forte. São laços de simpatia já construídos há muito tempo. E que vêm para estarem conosco. Muitas vezes para nos fortalecer, para viver as experiências com os desafetos. Então existem esses laços muito fortes de cumplicidade que a gente vê. E às vezes são difíceis, porque quando um desses laços desencarna, a gente sente. É como se a gente tivesse perdido um pedaço do nosso corpo. Mas ele voltou para a parte espiritual para compor a nossa família espiritual, como nós iremos um dia. E quando a gente reencarna, a gente vem para cá, a gente também deixa afetos lá que ficam saudosos. Então, a saudade, ela toca nos dois níveis. Não está saindo som aí, gente? Vocês não estão ouvindo eu falar? Vamos lá. Fala mais alto daí. As mamães estão lá embaixo. Ah, as mamães estão lá embaixo. Ah, entendi. Tá bom, desculpa. Vamos lá? Agora vai. Foi. Isso aí. Hoje é hoje. Vamos lá. Aí a gente tem os laços frágeis, tá? Esses laços frágeis também são laços de afeto, só que eles encontram menos resistência, eles se abalam um pouquinho, mas já é o começo dos laços de desafeto. Vou dar um exemplo. Meu filho, você me mata do coração. Esse é um laço frágil. Emocionalmente, ele está rangendo, mas é um laço de amor, é um laço de cuidado. Aquele filho que cai, você levanta, ele se estrutura, cai de novo, você vai lá, busca ele de novo e fica resgatando não sei quantas vezes. Isso é um laço de afeto frágil, mas é um laço de afeto. Estão percebendo? Então, tem amor ali, só que é diferente da mágoa. A mágoa é quando você não esperava que a pessoa fizesse mal para você. No laço de afeto, a pessoa não está fazendo mal, mas ele tem ainda uma inconsistência nesse amor. Ah, eu desculpo você, você faz um monte de coisa que não serve, você me dá um trabalho danado, mas eu amo você. É assim. É um laço de afeto frágil. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos lá para a gente terminar aqui. E a gente tem também um quinto laço, que é os laços do presente. O que são os laços do presente? São aqueles laços que não têm vínculo com a gente em existências pretéritas. São aqueles que nós vamos conhecer agora. Então eu vou lá para minha balada, vou sair na noite, vou passear, aí encontro alguém que magneticamente eu me senti atraído também. E aí tem o quê?
o ficante. Vou ficar. Esses são laços do presente. Esses laços do presente, estou conhecendo agora. Pode gerar um laço de afeto ou pode gerar um laço de desafeto. Os dois. Dependendo de como vai ser esse reencontro. Estou lá no meu trabalho, arrumei um emprego novo, conheci algumas pessoas novas lá, que não tinham ligação comigo lá no passado. E aí eu vou começar a estreitar um novo laço. Pode se tornar um laço de afetividade, como pode se tornar um laço de desafeto. Vai depender de como eu interpreto aquela relação. São os laços do presente. Então, o nosso outro reencontro que a gente tem é através da reencarnação. A reencarnação é a oportunidade que a gente tem. Esqueci de falar da sogra. O reencontro que a gente tem é através da reencarnação, é o reencontro da caminhada. Chegada, chegou, aquele espírito que a gente não sabe quem é, a caminhada, essa convivência toda, que a gente sabe disso, que faz parte da nossa reencarnação. E tem o reencontro depois da morte, que é o reencontro no plano espiritual. Familiares e amigos nos recebem que nos recebem quando nós retornamos à pátria espiritual. É a nossa família espiritual que ficou lá. Eles vão vir nos receber aos nossos reencontros. Né? Continuar a história que a morte interrompeu. A gente vai encontrar. Durante o sono, muitos de nós estamos executando atividades com eles no plano espiritual. E saber que nossos amores estão vivos e nos visitam. Para a gente encerrar, seja a convivência luminosa ou difícil, amorosa ou fria, calma ou exasperada, não se esqueça de que é o grupo familiar que você merece. Compreenda a sua família. Observe bem quem ela é. Percebe bem quem você é. E por que está vinculado a ela. E de que experiências pretéritas você vem. Está no livro Para Uso Diário de José Raul Teixeira pelo Espírito Joaniz. Então essa é a análise que a gente tem que ver, tem que saber. Então, vamos lembrar, quando a gente está para reencarnar, a gente diz assim, tem um laço de não muito afetivo com a mãe. Aí lá no plano espiritual, você combina assim, essa pessoa você vai receber como mãe. Aí você diz assim, não, como mãe tá difícil. Como mãe não vai dar certo. Então o que a espiritualidade faz? Põe como sogra. Vai estar perto, está pertinho de você, mas não vai ser sua mãe. Nada contra as sogras, porque elas são maravilhosas, tem sogras maravilhosas. Mas fica próximo para ajustar. Então, sogra também é mãe. Um pouquinho mais distante. Mas detesto meu sogro, detesto minha sogra. Cuidado, gente. Não estão entrando na nossa família por acaso. É o grupo familiar que você merece. Tá? Então vamos entender quem nós somos, por que estamos naquele grupo familiar, o que nós precisamos aprender e o que nós trazemos em nós que reflete a
daquela família que nós temos ali na nossa vida. Tá? Essa é a mensagem de hoje para nós. Tá? Amar nosso grupo familiar da melhor forma possível, para nós nos descomprometermos no futuro com novas experiências com esses seres mais difíceis. E que nós não nos tornemos também seres complicados para os outros. Também tem isso, né? Tá bom, gente? Que a paz de Jesus esteja com todos. Obrigado pela paciência de estarem me ouvindo. Um feliz Dia das Mães, dos pães, das sogras, das mães, que toda mulher é mãe, né? E não esquecer da nossa mãe maior, que é a nossa Mãe Santíssima Maria. Obrigada. Vamos fechar os nossos olhos, se acalmar. Procurar sentir a energia da música, acalmando nossas energias, acalmando nosso ser. Agradecer a espiritualidade desta casa, pelas bênçãos que nós recebemos hoje, pelas energias divinas, pelo cuidado que cada um deles está conosco, pelos nossos familiares espirituais que já têm condição, que nesse dia em que se comemora o Dia das Mães no plano físico, muitos deles se encontram próximos de nós, que a gente possa agradecer pela oportunidade que a vida nos concedeu de terem feito parte da nossa caminhada nesse plano físico e nos aguardam um dia na espiritualidade. Que essas energias divinas que estão aqui possam se estender ao planeta Terra, a toda a humanidade, para que nesse dia de festa no plano físico possa trazer muitas reconciliações, muitos afetos, muitos laços de amor e menos ódio. Que a gente possa amar mais, agradecer mais, harmonizarmos mais, nos respeitarmos mais, para fazermos desse mundo um mundo melhor. Agradecemos a espiritualidade pela bênção desse passe energético que está fortalecendo nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual. Sintamos essa energia, focalizamos essa energia em nós, na parte onde a gente tem mais dificuldade física, para que possam energias densas serem retiradas e energias de saúde serem renovadas. Que saiamos daqui com a nossa mente fortalecida no bem e no amor divino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a nossa Mãe Santíssima, Mãe de todas as mães. Gratidão. Obrigada, Margarete, pela palestra de hoje. Tema muito oportuno, né? No domingo de Dia das Mães, para a gente saber que ninguém nasce nessa família por acaso. Não adianta falar, não pedi para nascer. Pediu, né, Margarete? Pediu ir nessa família, para que a gente possa aproveitar ao máximo as nossas famílias, né? Para que a gente não tenha que voltar novamente numa nova encarnação com essas provações, né, gente? Já basta nessa, vamos resolver nessa, quando a gente tem a oportunidade. Pessoal, a gente vai começar os passes agora, tá bom? Quem tiver com a bichinha do tratamento sem falar nas últimas cadeiras, não precisa movimentar as cadeiras, deixa as cadeiras onde estão. Quem for almoçar conosco, só permanecer sentadinho em silêncio, tá? Como sempre, a gente começa com os adolescentes e logo em seguida a gente serve vocês. Então, mais uma vez, um feliz Dia das Mães para todos. Um ótimo domingo a vocês. Obrigada.